Fala pessoal, tudo bom? Nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês alguns conceitos de realismo nas suas cenas, tá? A gente tem uma coisa que chama tripé do realismo, e ele envolve basicamente três coisas no Blender, três coisas que você precisa ter na sua cena para que ela seja considerada realista. E para uma cena ser considerada realista, ela tem que ser vista pelos olhos humanos e automaticamente a gente identificar materiais do mundo real. Se você olha para uma coisa e você vê um material que você não consegue identificar, para você causa uma estranheza. Então acaba que certas cenas caem no vale da estranheza, né? Uncanny Valley, o que não é bom, tá bom? Eu vou anotar aqui para vocês quais são. A primeira, né? A gente pode considerar que lighting é super importante, tá bom? Lighting, essa é a primeira. A segunda é a modelagem ou topologia, tá pessoal? Trazer isso pra cá, nossa frente, beleza. Beleza. E a terceira, você pode considerar o material, tá bom? Aí dentro de cada um desses tripés, cada um desses pés de três pés, você tem detalhes, tá bom? Por exemplo, no primeiro aqui, a gente tem um que se chama de set light. O que é um set light? Set light é quando você tem uma pré-definição, ou você vai lá e configura as suas luzes, a intensidade, a cor dela, né? Ou seja, o calor que ela está emitindo, se é muito fria, se é muito alto, né? Se é muito frio, vão ser cores claras. Por exemplo, nesse nome aqui, eu poderia botar uma luz bem clara, né? Certo? Ou eu poderia botar uma luz bem quente, né? Então assim, a variação de luz depende muito disso, de qual cor você coloca no seu material para light, tá bom? E nesse caso também inclui a posição que ela vai ficar, né? A posição vai muito do ambiente, porque, por exemplo, um ambiente fechado, a iluminação é controlada, concorda? Já no mundo real, a iluminação não é totalmente controlável. Você tem a influência das luzes que você coloca e das luzes naturais, que é a lua, as estrelas, nuvem refletindo como difuso no ambiente, a própria luz do sol refletindo nos materiais em si, causando incidência de luz de outra cor e outros materiais que refletem essa luz. Então são muitos detalhes. Já na terceira parte no material é justamente a influência da luz sobre ele. Então você cria um set de material de luz, e agora vem com um set shading, tá? Seu set shading é o que? A configuração do seu shade na sua cena, tá bom? Porque se você não tiver um set shade top das galáxias, nada vai adiantar você ter a segunda etapa lá, né? Uma topologia bem bonitinha, tá bom? Não adianta. Porque, por exemplo, você faz uma topologia legal, mas a sua iluminação tá péssima, então vai causar penumbra onde não precisava, vai causar highlights onde não precisava, que a gente vai já ver o que é highlight, vai causar sombra onde não precisava, entendeu? Vai causar estouro de luz onde não precisava. Então é muito importante que o seu material, a sua modelagem e seu set de luz estejam imitando isso do mundo real. E dentro de cada um a gente tem os detalhes, e nesse vídeo eu vou estar ensinando para você como que você configura a sua topologia e o seu material para que você consiga ter um material mais realista possível, tá? Essa videoaula aqui é sobre mechanical parts, tá? São partes mecânicas, como você pode ver aqui
no meu set, né? Eu não trabalhei iluminação, tá? Deixei iluminação natural, eu usei o Create aqui para Sky, Dynamic Sky, e busquei aqui em Word, tá? Então assim, para mim ele já criou as luzes que eu preciso. Se eu, por exemplo, tiver um poste aqui do lado, aí eu adiciono uma luz para um poste. Mas será que é o caso? Entende? Então assim, tem muito do que você quer mostrar, tá certo? Vamos aqui, ó, light. Pode ver, ó, que point aqui não surte efeito algum no material. Então assim, vamos renderizar, claro, né? Óbvio. Aí surtiu efeito. Então, ó, aonde eu adiciono uma luz a mais, ele vai criar sombra a mais. Ele vai criar highlights a menos ou a mais. Então isso depende muito da posição. Então você sabe que bem que naturalmente não teria uma luz. Por que você colocaria uma luz entre esse parafuso e esse cubo desenhado aqui que eu fiz? Não existe, entendeu? Vê que a cena já se tornou mais real. Então às vezes a gente, quando está começando, quer colocar luz de mais, luz de menos. Não é o ideal, tá? Não é o ideal. Vamos aqui começar com esse cubo, tá? Esse cubo já está modelado, para a gente não perder tempo. Vou mostrar para vocês a topologia dele. É um cubo que eu não matei, né? Estudei algumas partes, tá bom? Vou estudar mais algumas para vocês verem como que essa combinação de dois modificadores que eu usei nesse set de topologia ficou bom, tá? São dois modificadores apenas, o Bevel e o Subdivision, que é o Subdivision Surface, tá bom? É esse aqui. As configurações para o meu Bevel são simples. Você vê que quando a gente renderiza esse material sem as configurações corretas dos modificadores, mesmo que ele esteja modelado corretamente, está modelado corretamente, mas não reflete a luz corretamente, ou seja, a incidência de luz bate no lugar errado. Então quando a gente faz uma topologia correta, isso não significa que vai estar tudo correto. A topologia correta às vezes precisa de um modificador. Nesse caso, a gente pode adicionar o Bevel e já vê que o monte dele está em 0.1 m, ou seja, 0.1 metros, que é justamente essas partes aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Que é justamente essa parte aqui, tá? Então, se eu pegar aqui e diminuir esse número para 0.2, por exemplo, ele já deixa o meu material um pouco mais realista. Olha a diferença, certo? Então é sempre bom lembrar de deixar um monte correto para o material que você quer, tá? Isso vai depender muito do material, do encontro do perpendicular entre uma face que está em 90 graus com a outra que está em 0 graus, por exemplo, entendeu? E isso vai causar uma outra coisa que a gente chama aqui, ó, observa bem, de highlight. Tá vendo essa luz brilhando a mais no vermelho aqui? Esse é o destaque, ou highlights, tá bom? Existe o highlight, né, que é o highlight normal, e o inverso. O inverso é o encontro assim, ao contrário, né? Ao invés do objeto estar saindo para fora, ele está entrando no encontro deles. Então ele causa um highlight negativo, né? Que é um subdestaque. Tá vendo aqui, ó, subdestaque, ou sub-highlight, tá bom? É o inverso do highlight. Acredito que ninguém nunca falou sobre isso, né? Ah não, highlight, todo vídeo é highlight, mas fique sabendo que existe, é o que eu chamo de sub-highlight. Ou inverso e highlight, você chama como quiser. Na verdade isso nunca nem foi dado nome, mas tá aí. Aí agora a gente vem configurando para tirar, por exemplo, vou dar um zoom aqui para vocês verem. Ó, tá vendo? Tá um material muito reto, então não tá correto. Eu tenho que também dizer para ele que ele tem segmentos nessa, que ele é para criar uma curva, ó. Olha lá a diferença, tá certo? Então até meu sub-highlight ele muda, né? Fica mais real, certo? Se você estiver achando muito fino o highlight, você pode aumentar um monte aqui para um de novo. Vou fazer 0,5, por exemplo, entendeu? Isso vai dependendo do local onde você está aplicando. Por quê? A aplicação do meu bevel, ele é exatamente onde eu quero. Se eu aplico o bevel no formato que ele vem por padrão, ele vai no objeto todo, mas eu posso escolher o grupo de vértices que eu quero que sejam afetados pelo meu bevel, tá? Já que a gente volta aí, vamos adicionar aqui
o Subdivision Surface, tá bom? Tem 3. E aqui a gente tem um material mais lisinho, mais bonito, só que ele causa para mim artefatos no meu objeto, tá bom? Ele causa esses artefatos aqui, ó. Viu que apareceu esses ponto preto no meu objeto? Ó, isso aqui, parece que ele destacou o objeto da peça, uma peça da outra, né? Então não é o que a gente quer. A gente volta no highlight e a gente vem aqui em profile, em shape e zera não, coloque em totalmente 1, tá? Isso vai resolver, vamos ver, quase que por completo, né? Se não completo, dependendo do objeto é completo. Resolveu, tá bom? Resolveu por completo, como se fosse uma solda. É weld, né, em inglês. Então é bem mais simples do que parece, né, trabalhar com o realismo dos objetos. Agora nesse parafuso aqui que eu modelei, eu quero mostrar a aplicação do bevel de uma forma um pouco diferente, tá? A gente vai ter essa mesma configuração, esse mesmo set de modificadores, tá? Que são modificadores não destrutivos, só lembrando, porque eu posso voltar com o objeto original se eu quiser, tá bom? Agora ele se torna destrutivo quando eu aplico eles, né? Não é o caso, tá bom? Rapidamente aqui falando sobre isso. Nesse caso aqui do meu objeto aqui, ó, do meu parafuso, eu usei, ó, pode ver, ó, eu usei a mesma configuração de antes, né? O profile totalmente em 1, mas eu usei o Vertex Group no grupo que se chama cabeça parafuso. Que grupo é esse? É exatamente o grupo, deixa eu tirar aqui a seleção e selecionar, ó, que vai só para a cabeça do parafuso, tá certo? Só para a cabeça. Por que só para a cabeça do parafuso? Porque se eu tirar aqui, ó, meus dois modificadores, eu vou ter um parafuso modelado com a topologia corretíssima, só que ele vai ficar também errado aqui embaixo, ó. A cabeça está correta nessa topologia, né? Reto o ângulo aqui, mas embaixo é arredondado. Então eu ativei Subdivision Surface e vi que isso aconteceu. Aí o que eu fiz? Eu simplesmente selecionei essa cabeça aqui, salvei aqui no meu grupo de vértices, vim no modificador bevel e escolhi grupo de vértices, escolhi ele. Então automaticamente ele deixa a topologia correta e aplica o meu bevel só onde eu quero, tá? Então é simples de você fazer o uso do modificador bevel, né? Essa aula serve inclusive como uma das aulas de modificadores, né? A gente usa muito esses modificadores e acaba não entendendo algumas coisas. Vamos supor aqui que você queira deixar o parafuso bem aqui, ó. Essa pontinha aqui, esses cantos, né? O chanfro, que é o highlight, que causa highlight. Você pode colocar em arco aqui, ó. Tá? Coloca em arco, ó, e aí fica mais parecido ainda, né? Então você pode diminuir o spread dele, que é o espalhamento desse arco. Estava em 0.1, vamos estar em 0.05, entendeu? Então, ó, fica mais real ainda, né? E esse realismo, além desse tripé, existe também o próprio render em si, né? Que é aqui, ó, na nossa aba render. A gente usa Cycle, Supported, GPU Computing. Viewport você deixa Noise Threshold 0.1 como vem e modifica de sample de 1024 que vem por padrão, demoraria mais para renderizar, você bota em até 32 serve. Tá tão potente o render do Blender que ele não modifica em nada a qualidade do objeto. E para renderizar você deixa a mesma configuração e aqui você diminui para 32 também, tá bom? Senão seu render vai demorar mais. Então assim, o Blender teve essas mudanças, né, no render dele. E ele está muito mais poderoso, você consegue renderizar o objeto muito mais rápido, né? Segundo a própria Blender, o Cycle está 6 vezes mais rápido, entendeu? Então se você levava aí 8 horas, hoje você leva 1h30, 2 horas para renderizar alguma coisa, digamos um frame, um filme, né, com vários frames.
Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido como configurar o Bevel de uma forma correta para trabalhar com partes mecânicas, né? Mas antes de eu finalizar aqui, vou mostrar para vocês que como a construção dessa configuração de modificadores resolve o nosso problema. A gente está modificando um objeto, ele aí, ó, automaticamente quando eu criar uma nova parte, ele já deixa para mim configurado certinho, tá? Eu não preciso ficar indo ali, ajeitando as partes e tudo mais, entendeu? Claro, se eu modelar manualmente e tudo mais, pode ser que o normal fique de forma errada, mas aí é uma outra aula, né? Vou modelar com vocês uma outra aula para vocês entenderem mais sobre normais. Posicionamento das normais influencia em como o objeto reflete o material, reflete a luz, recebe o material em si, né? Então influencia na qualidade final do seu render, tá bom? A aula por hoje é só, pessoal. Eu agradeço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.